Quantos dias é possível sobreviver no Red Dead no modo sobrevivência? No episódio anterior, tô começando minha jornada num lugar aleatório e sem ajuda do mapa. Comecei só com uma faca e uma corda nesse desafio extremo. No modo sobrevivência, ficar com fome, sede ou sono por muito tempo é fatal. Para piorar, o minimapa tá desativado, fazendo com que eu possa me perder facilmente e não conseguir realizar coisas que parecem simples. Nos últimos dias eu construí um cercado para criação de cavalos, e depois de deixar o lugar pronto, eu coloquei o meu cavalo garanhão e a minha égua fênix para cruzar. Mas enquanto eu esperava o nascimento do potro, precisei encarar um inimigo implacável. Só que para administrar uma fazenda é preciso ter dinheiro. Por isso eu fui até um acampamento de bandidos. E chegando em Tumbleweed, consegui uma boa grana pela cabeça dos criminosos. Mas ao voltar para a fazenda, a gangue dos Del-Lobos atacou o santuário. Para piorar, o garanhão foi atingido. Só que dessa vez eu não deixei barato. E à noite, os lobos vieram para a festa. Homem e lobo unidos para defender o santuário. Só que o inverno é imprevisível e num piscar de olhos, tudo pode acabar. Depois da grande tragédia, eu preciso juntar os cacos e reconstruir a cerca. O tiroteio fez um grande estrago, mas depois de algumas horas de trabalho, o cercado tá novinho em folha. Só que o sentimento de vazio é grande. Isso me lembra que eu preciso achar outro cavalo para cruzar com a Fênix. Mas nem todo cavalo é compatível, então eu vou precisar procurar mais cavalos selvagens. Só que antes eu preciso construir um novo cercado para a criação de porcos. O inverno vai piorar muito nos próximos dias, o que significa que caçar vai ser muito mais difícil. Mas com a criação de porcos, a comida para o inverno tá praticamente garantida. Acho que eu encontrei um bom lugar para fazer a cerca e comecei a preparar o terreno. Apesar do frio, trabalhar por muitas horas pode ser muito cansativo. E isso acabou me dando muita fome. Só que o meu estoque tá quase acabando. E agora eu tenho que procurar comida. Usei meu arco e flecha para não espantar os animais da região. Essa ave não tem muita carne, então eu vou precisar de mais animais. Acho que agora já tenho carne suficiente. Só que em meio à caçada, algo estranho chama minha atenção. Tem um acampamento no meio do santuário. Até pensei em deixar pra lá, mas da última vez que invadiram minhas terras, o pior aconteceu. Ao chegar no acampamento, encontro uma cena chocante. Parece que esse homem foi atacado pela cobra. Sem dúvida, é a maior serpente que eu já vi. Era só o que me faltava. Mas isso para me preocupar. Pelo menos não eram bandidos. Vou aproveitar para pegar um pouco de suprimentos do acampamento. E acabei encontrando um facão. Isso vai ser muito bom para enfrentar serpentes. Só que agora eu percebi que o meu cavalo se assustou com a cobra.
e não faço ideia para onde ele foi. Enquanto eu procurava o meu cavalo com o binóculo, encontrei um animal diferente. Acho que é um filhote de lobo. Filhotes de animais selvagens podem ser domesticados, mas isso pode ser difícil e muito perigoso. Como ele não me atacou, isso já é um bom sinal. Mas não posso perder ele de vista. Fiquei tentando acalmar ele por um bom tempo. E nada dava certo. Até que finalmente ele se acalmou. Essa é minha grande chance. Where'd you go off to? Acho que agora ele finalmente aceitou a minha presença. Então, chegou a hora da verdade. All right, little feller. Quem diria que o meu novo aliado é um lobo selvagem? Tudo bem que ele ainda é um filhote, porém a sua força e agressividade vão me ajudar muito a caçar e a proteger o santuário. Mas agora eu preciso encontrar o meu cavalo. Se ele ficar muito tempo sem água, vai ser fatal. Depois de um tempo, finalmente ele escuta o meu assobio. Agora eu tô aliviado. Meu cavalo tá bem, já tenho comida e um novo amigo para essa jornada. Só que ter um lobo não é nada fácil. Apesar da sua força absurda, sua fome é muito grande. Lembrei que a minha armadilha tá aqui perto. E chegando no local, encontro outro coelho que foi pego. Isso é ótimo, mas insuficiente para alimentar um lobo selvagem. Pelo menos já é alguma coisa. Vou aproveitar para tomar água e descansar um pouco. Correr atrás dele me deixou muito cansado. Algum tempo se passou e o lobo continua com fome. Preciso encontrar um animal grande o suficiente para alimentar ele. Então eu vou fazer a mesma estratégia do outro dia. Vou colocar algumas iscas para herbívoros e vou subir em cima da pedra para me proteger. Também passei loção de disfarce para os animais não me verem. Agora tá tudo pronto, é só esperar. Pouco tempo depois aparece um coelho. Vamos ver se o lobo é rápido o suficiente. Yeah, boy. Seu ataque é impressionante. Imagina quando ele crescer. Sem dúvida, ele é minha arma mais poderosa. Mas o bicho é insaciável. Caçar com ele é muito complicado. Quanto mais ele anda, mais fome ele sente. Talvez seja melhor deixar ele de guarda na fazenda. Desse jeito, ele não vai sentir tanta fome. Hoje o dia foi intenso. Cheguei em casa e vou apresentar o lobo para minha matilha. Here, boy. Apesar do lobo ser mal-humorado, o urso e o Toby aceitaram bem o novo integrante da família. Agora é comer e descansar, porque amanhã preciso construir o cercado dos porcos antes que o inverno fique mais rigoroso. O dia amanheceu e hoje eu tenho muito trabalho para fazer. Depois de alimentar o meu cavalo, vou levar o lobo até o cercado dos cavalos para fazer a guarda do local. Mas ao chegar, me deparo com uma cena incrível. Nasceu o primeiro potro da fazenda.
Perder o garanhão foi muito triste, mas ele deixou seu legado no santuário. Um potro lindo que vou precisar treinar, cuidar e proteger. Ele é o futuro da fazenda. Vou me aproximar para ver se ele vai ficar um pouco nervoso. E para minha surpresa, ele é muito tranquilo e muito parecido com o garanhão. Nesse momento, ele ainda não pode ser treinado ou montado. Só preciso da comida, água e proteção. Mas criar um vínculo com ele será muito importante. Chegou a hora de fazer uma longa caminhada pelo santuário. Depois de um grande passeio, meu vínculo com o potro já aumentou bastante, mas agora ele precisa comer e descansar. O coitado ficou exausto. E não é só ele que tá cansado, eu também tô e com muita fome. Pensando bem, deixar só o lobo de guarda não vai ser o suficiente. Precisamos de balas de verdade. E é por isso que eu trouxe o segurança para o santuário. A partir de agora, ele vai proteger os cavalos dia e noite. Afinal, o potro é o futuro desse lugar. Lembrei que tenho algo muito importante a fazer: comprar os porcos da fazenda. Então eu vou seguir viagem até o rancho mais próximo. Algumas horas depois, cheguei no rancho McFarlands. Infelizmente, eles não vendem porcos, mas acho que eu encontrei algo muito mais valioso. Aqui tem uma vaca leiteira. Essas vacas são especiais e produzem muito leite. Isso pode ajudar demais no futuro da fazenda. Só que agora eu preciso acalmar ela e levar para a fazenda. Gotcha. Make this easy. Come here. Let up. Chegando na fazenda, eu decidi construir a cerca do lado dos cavalos. Dessa forma, eu economizo madeira e termino o trabalho mais rápido. Afinal, ainda tenho que encontrar os porcos antes do inverno piorar. Poucas horas depois, o cercado já está pronto, com bastante comida e água para a vaca poder produzir leite. Aproveitando que eu tô aqui, já vou tirar um pouco de leite. Mas para isso, primeiro eu preciso limpar a vaca e o ambiente.
finalmente tá tudo pronto. Agora é só começar. Cada vaca leiteira rende $30 por dia. Nesse cercado devem caber pelo menos umas 3 vacas. E isso vai me gerar uma renda de $90 por dia sem colocar minha vida em risco. Então só me faltam 2 vacas. Mas o que eu mais temia aconteceu. O tempo começou a esfriar. E nesse momento a prioridade é a minha alimentação. Porque quanto mais frio, menos animais tem para caçar. E também preciso encontrar os porcos para a fazenda. Só que ao cair da noite, mais um problema aparece. A minha égua fugiu do cercado. E o potro tá muito assustado. Eu já vi eles assustados assim antes, e geralmente é por causa das cobras. You're okay. We're fine, ain't we? O santuário também é o lar de muitas serpentes, e isso já começou a me dar prejuízo. Além da égua fugir, ela ainda quebrou um pedaço da cerca. Por isso eu não tenho escolha, sou obrigado a procurar ela no meio da noite. Mesmo cansado e com frio, se eu desistir agora, posso nunca mais ver a Fênix de novo. Algum tempo depois, o silêncio no deserto fica cada vez mais assustador. Boy. Hey, boy. E é nesse momento que os verdadeiros perigos aparecem. Um puma adulto estava caçando um animal no santuário. Só que dessa vez, ele não teve muita sorte. Ainda não encontrei a Fênix, mas pelo menos eu consegui comida de sobra pro lobo. O frio tá ficando cada vez pior. Vou aproveitar para me esquentar na fogueira enquanto faço um remédio caseiro com as ervas que eu tenho na bolsa. Eu não queria dormir agora, mas é melhor descansar e intensificar as buscas amanhã bem cedo. O dia amanheceu da pior maneira possível. Uma forte tempestade de neve chegou no oeste. E agora, nem a minha roupa tá dando conta de me proteger desse frio. Nessa situação, eu preciso fazer um sopão para manter a minha energia no máximo. Vou cortar o restante da carne do puma e levar para o caldeirão de ferro. Já me alimentei o suficiente. Chegou a hora de enfrentar o frio e procurar a Fênix antes que seja tarde demais. A madrugada foi dura e o meu cavalo quase congelou. Essa tempestade não é um risco só para mim. Come on, fella. O frio drena muito rápido a energia dos cavalos e também a minha. Ou seja, precisamos estar sempre bem alimentados e aquecidos. Mas fazer isso no meio de uma missão de resgate não vai ser nada fácil. Tô procurando a Fênix há algumas horas e fomos obrigados a parar para fazer uma fogueira. Tomar café perto do fogo tá me ajudando muito. Já o cavalo tá numa situação bem complicada. Mesmo comendo, ele ainda tá sem energia. Para minha sorte, eu tinha alguns ingredientes para fazer tônico equino. Esse remédio não vai resolver o problema, mas pelo menos vai me dar tempo para continuar procurando a Fênix. Okay, boy. Depois de algumas horas, estamos prontos para voltar às buscas. Mas acredito que se eu não achar ela nas próximas horas, ela não vai resistir. Pouco tempo depois, avisto um animal no horizonte. Finalmente, depois de uma grande jornada,
Eu encontrei ela, só que ela tá muito fraca e com frio. Tenho que dar bastante comida pra ela, e ainda bem que eu tenho o último tônico equino. Ain't you fine? Agora precisamos voltar pra fazenda o mais rápido possível. Whoa, whoa! Depois de horas de muita angústia, conseguimos chegar a salvo na fazenda. Mas isso me custou um dia inteiro e agora eu tô com um grande problema. A noite foi muito fria, mas como ficamos deitados ao lado da fogueira, não corremos risco de vida. Essa é a boa notícia. A má notícia é que eu preciso comprar uma roupa especial para a tempestade de neve. E para conseguir ela, só caçando o maior predador da América, o urso cinzento. Já enfrentei esses animais várias vezes, mas dessa vez é diferente. Nesse frio e com pouca energia, minha vida fica muito mais fraca. Só que eu não tenho outra escolha. Preciso encontrar uma floresta antes que seja tarde demais. Depois de algumas horas de viagem, encontrei uma floresta que fica perto da cidade de Blackwater, a perigosa Floresta de Tall Trees. No verão, essa floresta é o lar de muitos ursos cinzentos, mas no inverno, achar um deles é muito difícil, o que torna a minha missão ainda mais complicada. Por isso eu trouxe o lobo junto comigo. Só que o maior perigo desse lugar são as gangues, uma floresta sem lei e infestada de criminosos cruéis. Aqui não se pode confiar nem na própria sombra. E não demora muito para eu encontrar um acampamento. Com certeza deve ser de bandidos. Pessoas normais não acampam por aqui. Por isso, eu tenho que ter muito cuidado. Parece que só tem 2 caras aqui, mas para prevenir, não posso fazer barulho. Yeah, boy. O lobo até que tentou ajudar, mas quase foi de arrasta para cima. Além de tudo, essa floresta fica numa montanha gigante. Qualquer deslize aqui já era. Dá para perceber porque esse lugar é tão perigoso. A crueldade desses caras é macabra. Vou pegar alguns suprimentos e dar o fora daqui. Algum tempo depois, encontrei uma colina. Daqui de cima vai dar para ver bem o perímetro. Vou fazer uma fogueira e, enquanto ficamos protegidos do frio, posso esperar um urso aparecer. Só que algumas horas se passaram e não vi nenhuma alma viva por aqui. Acho que lá embaixo é um bom lugar para colocar algumas iscas. Infelizmente, esqueci de trazer a minha armadilha comigo, mas acho que isso já vai resolver. Agora é só esperar.
A noite chegou e nenhum animal apareceu até agora. Até montei a minha barraca para me proteger ainda mais desse frio. E caçar um urso à noite nesse lugar, digamos que não seria muito inteligente. Agora só me resta dormir e esperar o dia amanhecer. O dia amanheceu e o silêncio nessa floresta é perturbador. Tava muito bom ficar aqui, mas o cavalo precisa de água. Menos mal que eu tenho meu cantil, só que achar água nessa neblina vai ser bem complicado. Algumas horas depois, escutei um som de um rio nas proximidades. Até que finalmente eu encontrei ele. Agora que já sei para que lado fica o rio, tô um pouco mais tranquilo. É só eu acampar sempre aqui perto, que não devo ter problemas. Mas agora eu preciso voltar pro coração da floresta para procurar o maior predador da América. Ursos deixam fezes e arranhões nas árvores por onde passam. Só que até agora não encontrei nenhuma pista. O jeito é procurar um outro local para fazer uma emboscada. E enquanto eu rastreava o urso, algo incrível aconteceu. Em meio à neve, um herbívoro gigante apareceu na minha frente. Nem sei que bicho é esse, mas acho que eu perdi ele de vista. Até que eu encontrei algumas pegadas. Acho que ele tá aqui perto. Esse não era o mesmo animal, mas é igualmente imenso. Um uapti das montanhas. E isso ainda me deu uma grande ideia. Vou alimentar o lobo que já estava morrendo de fome e vou deixar essa carcaça irresistível para atrair um urso faminto. Acho que dessa vez não tem como dar errado. Fiz um acampamento perto e agora é só esperar. Algumas horas se passaram e eu preciso ver se algum animal apareceu. Infelizmente, tá tudo parado. Acabei me esquecendo de colocar algumas iscas para predador. Espero que dê certo, porque senão vou ser obrigado a ir embora. A noite chegou e, quando eu tava quase desistindo, escuto sons bizarros no meio da floresta.
Achei que o urso não ia conseguir subir na pedra e quase que eu fui dessa pra melhor. A minha sorte é que eu tava bem de saúde, apesar do frio. Só que agora a coisa ficou séria. Resolvi um problema e arrumei outro. E o lobo, né, nem pra me ajudar. Pra piorar, eu só tenho 2 remédios na bolsa. Ou seja, se eu ficar ferido de novo, já era. Por isso eu vou dormir o mais rápido possível e torcer pra nenhum predador aparecer. O dia amanheceu e já fui direto no armadilheiro para fazer o meu casaco de urso. Conhecer bem essa região salvou a minha vida. E agora que eu tô totalmente protegido do frio, preciso voltar para casa e me recuperar o mais rápido possível. Seguir esse rio vai me levar direto para Blackwater. E de lá não tem erro. Algumas horas depois, finalmente, chegamos no santuário. Slow now. Tudo por aqui parece bem, então eu vou deixar o lobo vigiando os cavalos, junto com o segurança. E eu, bom, eu fui muito bem recebido pela minha matilha. Depois dessa incrível jornada, vou chamar o meu cavalo de Touro. A cada dia que passa, ele evolui ainda mais, mostrando o porquê ele foi tão caro. Agora que todos os animais estão alimentados, vou preparar mais um sopão bem reforçado para me curar ainda mais rápido e descansar, porque amanhã nossa luta pela sobrevivência continua.